quarta-feira e segunda-feira é Oriente-se, isso mesmo, vocês vão se orientar um pouquinho com o Carlos Taniguchi aqui da Taniguchi Ômega Relojoaria. Para quem não sabe, a nossa loja fica aqui na cidade de Guaíra, no Paraná, tá? Guaíra, no Paraná, nós ficamos lá no sulzinho, no sul do Brasil. Bom, o tema de hoje que eu escolhi para o Oriente é a nova imagem que a Oriente 3 Estrelas está trazendo para o Oriente Brasil, tá? Para quem não conhece, a Oriente 3 Estrelas, tá? Os mais conhecidinhos lá é essa linha aqui, ó, de 37 milímetros, tá? Essa linha aqui de 42 milímetros, tá? E é lógico, né, como é que fala? Esse modelinho aqui, que lembra muito o Rolex também, que é muito vendido. Esses relógios aqui são relógios Oriente 3 Estrelas, tá? O Oriente 3 Estrelas, ele tem algumas coisinhas básicas que sempre tem qualquer Oriente 3 Estrelas, que é, primeiramente, uma grande gama de cores de mostrador. Então, quando você pega um reloginho desse, provavelmente você vai ter 4, 5 tipos de cores de mostradores diferentes. Esse é a mesma coisa, tá? Texturas diferentes. Então, a variedade de cores da linha 3 Estrelas é muito grande. Segunda coisa, sempre o 3 Estrelas vai ser um relógio automático, tá? Ele sempre vai ser um relógio automático. E o terceiro item é sempre, tá? Sempre, tá? Além dele ser automático, além dele ter uma variedade enorme de cores e modelos, tá? Eles são resistentes à água. Então, todos eles ganham essas 3 patentes aí da Oriente, tá? Oriente Japão e da Oriente Brasil. E é lógico que quando houve a incorporação da Epson, da Oriente pela Epson, né? A gente já viu que ia começar a mudar alguma coisa. Isso aí já estava mais ou menos descrito que ia começar a mudança. Então, a Oriente Brasil começa a trazer, então, o calibre F49 aí com o Oriente Superior, né? Depois aí já teve alguns outros modelos que eles relançaram, então, o modelo King Diver. Olha só, o modelo King Diver também na versão Oriente 3 Estrelas. Então, se vocês não conhecem essa linha aqui, também é uma linha muito boa. E a grande vantagem dessa linha Oriente 3 Estrelas é o custo-benefício. Isso mesmo, o dinheiro, tá? Um reloginho desses, esses reloginhos da Oriente 3 Estrelas, geralmente não passam de R$1.000. Então, eles fazem uma enxugada legal nos preços, justamente para poder oferecer um relógio de qualidade, tá? Com custo-benefício excepcional. Então, hoje, se você for pegar um reloginho desse aqui, deve custar em torno de R$900. Um desse aqui, acho que não chega a R$950, tá? Quando você pega um reloginho igual a esse aqui, ele custa em torno de R$800. Então, é mais ou menos por aí a variação de preços do relógio Oriente 3 Estrelas. Só que, conforme eu disse para vocês, a Epson incorporou a Oriente Brasil. Tá? A Epson incorporou a Oriente Brasil e olha só, eles vêm trazendo uma gama enorme de relógios diferentes agora. O que vem ser diferente? Por que é diferente, Carlos? Porque, primeira coisa, o design é diferente. Então, eu vou te ser sincero, eu não esperava que a Oriente Brasil fosse trazer tão rápido uma resposta para essa incorporação, né? Mas já pôde perceber que houve uma mudança muito grande, muito drástica nos modelos. A primeira coisa que eu pude perceber, modelinhos iguais a esse aqui, olha só. Modelinhos assim bem o acabamento muito bom, muito bem feito. A outra coisa que acontece legal, esse aqui, por exemplo, foi um experimento que eles fizeram com o fundo de vidro, tá? Então, a Oriente, ela não é... eu gosto de dizer sempre o seguinte, tanto a Oriente como a Seiko são fábricas muito conservadoras, tá? São conservadoras. O que vem ser uma fábrica conservadora? Elas não chegam e simplesmente jogam tudo pro ar e falam assim, não, agora vamos começar tudo de novo. Não, eles vão mantendo aquela linhazinha lá, mantendo até eles conseguirem trocar tudo aos poucos. Eles não fazem uma mudança brusca ou abrupta da sua linha total. Então, por isso mesmo, ao mesmo tempo que eles vendem esses mesmos Orientinho 3 Estrelas aqui em grande quantidade, agora eles começam a trazer relógios diferentes, como esse Oriente 3 Estrelas, tá? Esse aqui é o SS012, né? Aí o SS012 com o fundo azul também, com uma variação na pulseira de couro. Eu gosto de dizer para vocês, esse relógio é um coringa perfeito, tá? É o coringa perfeito porque é o seguinte, olha só como é que ele cai bem com uma pulseira de couro, ele sendo dourado. Esse também, ele, colocando uma pulseira de couro, ele vai ficar muito bom. Se você colocar uma pulseira nato, também vai ficar muito bom. Por quê? Porque ele tem uma pegada meio, como é que eu vou dizer? Meio militar, né? Meio, sabe? Meio field, né? Meio campo. Então, você consegue brincar com ele com várias opções legais.
Então isso aqui é uma ótima, um ótimo cartão de visita que a Oriente trouxe quando ele lançou o Oriente 3 estrelas agora nas novas versões. Outro modelinho que eu vou apresentar para vocês é esse modelo aqui, ó, o SS011, tá? Esse SS011 também é uma pegada diferente que a Oriente traz. Apesar dele ter um pouquinho das linhas clássicas do Oriente, 3 estrelas, tá? Você pode notar que ele não fica assim muito diferente, mas as cores, o acabamento, tá? A pulseira, é uma novidade tremenda para o Oriente. Por quê? Se você pegar um relógio, não estou dizendo que esse relógio não é bem acabado, tá? Mas você ficava sempre naquele mais do mesmo, sabe? Então, um relógio meio oval, certo? Tudo mais. Aí que você pega um relógio quase quadrado, né? A caixa quase quadrada aqui, muito bem acabado, o polimento das curvas muito bem feito, certo? Aí ao invés de eles optarem por uma pulseira de aço comum, eles vão lá e me colocam uma pulseira mesh. Olha só que diferença que a Oriente traz agora num patamar diferente. Então você começa a perceber que a Oriente começa a trabalhar esses atributos, né, nos relógios. Então eles passaram por muito tempo a Oriente abandonou um pouquinho a linha 3 estrelas e continuava fazendo aquele mais do mesmo. Por quê? Porque tem mercado para aquele mais do mesmo, mas eles não se arriscavam. Então é aquela que eu acabei de dizer, é uma empresa conservadora, ela não gosta de se arriscar muito. E agora, não, com a incorporação feita pela Epson, você pode notar que agora começa a vir, como é que eu vou dizer? Uma linha nova, praticamente. É praticamente uma linha completamente nova. Outro modelinho aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, tá? Apesar dele ser meio, ele lembra bastante esse modelo aqui, deixa eu pegar, cadê você? Onde é que eu deixei você? Aqui. Apesar dele lembrar o formato mais ou menos igual dos dois, você pode perceber que o acabamento, fazendo uma borda um pouquinho mais fina, certo? Um acabamento mais, como é que fala? Mais acentuado aqui dos lados, um polimento diferenciado. Então, tudo isso leva um relógio um pouquinho mais diferente. Esse aqui parece um relógio bem rústico, comparado ao acabamento que você tem. Então, você acaba ganhando linhas mais modernas. Então, essa que é a grande pegada que a Oriente vem trazendo agora com essa nova linha Oriente 3 estrelas. Então, eles começam a renovar a linha, trazendo linhas mais modernas, linhas mais ousadas, né? Para essa linha que já faz tanto sucesso há mais de 50 anos. Então, eles não querem derrubar uma linha de 50 anos. Então, eu costumava brincar com as pessoas, né? Que a Chevrolet no Brasil era sempre assim, né? Ela colocava o carro lá em cima, no top, e depois simplesmente eles abandonavam o carro, né? Como aconteceu com o Monza, como aconteceu com outros carros ali. Eu lembro que eu tinha um Monza na época, então, aí de repente o Monza sai de linha. Eu falei, putz, como é que tira um carro, o Monza de linha? Eu fiquei pensando, né? E é mais ou menos por aí. Então, a Oriente não faz esse tipo de negócio. Eles mantêm aquela linha até as pessoas, como é que fala? Acabarem incorporando dentro da mente dela as linhas modernas da Oriente. Olha só, outro modelinho. Esse modelo aqui, eu vou apresentar para vocês. Muitas pessoas chamam ele de Bambino brasileiro, mas eu não gosto de chamar ele de Bambino brasileiro, tá? Por que eu não gosto de chamar ele de Bambino brasileiro? Apesar dele ter umas linhas muito parecidas e tudo mais, tá? Mas ele é um Oriente 3 estrelas, tá? E o Bambino é um degrau acima, tá? É a mesma coisa se eu pegasse um relógio, chamasse ele de Presage, ou pegasse um Seiko 5 Sports, né, e falasse que é um Prospex. É mais ou menos a mesma pegada ali, entendeu? Então, você estaria depreciando um pouquinho a linha a Bambino. Então, eu não gosto de chamar muito de Bambino brasileiro, como algumas pessoas gostam de chamar. Eu não gosto de chamar muito, apesar dele ter uma pegada bem legal, mas é um Oriente 3 estrelas. Ele é muito bonito, o acabamento é primoroso, tá? Ele ganha umas linhas bem modernas. Esse, no caso aqui, ele tem uma pulseira de aço, né? Com trava de botão, com botão duplo. E é lógico que eu tenho que mostrar para vocês o seguinte, esse modelo aqui também serve de coringa, tanto para uma ocasião casual, como é assim, ou então se você colocar uma pulseira de couro aqui, ele vai ficar muito bem como um ótimo relógio social. Então, esse aqui é um relógio 2 em 1, muito bom também. Então, essa que é a grande verdade. Quando eles me falaram assim, é o Bambino brasileiro, você tem um Bambino brasileiro, assim, particularmente, eu não gostei muito do nome Bambino brasileiro, tá?
eu acho mais que a gente poderia colocar como Social 3 estrelas, mas não Bambino brasileiro, porque acaba depreciando demais a outra linha. Então isso aí é um pouco mais a minha convicção pessoal do que propriamente, mas é aquela história, né? O apelido quem faz é o povo. Então, quando o povo fala que é aquilo, não tem como você tirar mais. Mas para mim, eu ainda não considero ele como Bambino brasileiro. Apesar de ele ter uma linha muito bonita, tem um design bem feito, umas linhas modernas, então isso acaba ajudando demais o relógio. Agora, para finalizar essa linha 3 estrelas aí, que agora chegou. Essa semana eu já postei várias vezes, várias pessoas já perguntaram dele e tudo mais. Já postei na lista de transmissão do WhatsApp. Se você não está na lista de transmissão do WhatsApp, quer receber os WhatsApp meus aqui, sempre, então vai lá e me chama no WhatsApp e diz que você quer entrar na lista de transmissão e eles receberem em primeira mão. É lógico, depois que eu publiquei no YouTube, né? Porque o unboxing que eu faço aqui é ao vivo aqui no YouTube. Então, se você me acompanha o unboxing aqui no YouTube, você também já viu esse modelinho aqui. Ele chegou juntamente com o Oriente Flytek. Olha só, esses modelinhos aqui são o Oriente Militar, tá? Oriente Militar, Oriente Field, olha só que legal. Esses modelos aqui, tá? Eles ganham eles vão acabar abocanhando uma fatia de mercado muito importante para Seiko hoje, para Victorinox hoje. Por quê? Porque tanto a Seiko como a Victorinox, apesar de eles terem relógios lindíssimos, né? Tá? A Oriente agora traz uma proposta, basicamente, tentando tomar um pouquinho desse mercado. E por conta do custo-benefício que esse relógio traz hoje, tá? Facilmente ele derruba tanto a Seiko como também a Victorinox ou a IWC ou qualquer outra marca que queira entrar nesse mercado de relógio automático de entrada, tá? Por que eu digo isso? Vamos lá. Se eu pegar esse relógio aqui, tá? Um Seiko 5 militar e colocar ele do lado de um Oriente militar, tá? A pegada dos dois é basicamente igual, é muito parecido dos dois. Tá? Esse é um pouquinho mais largo, ele tem 44 milímetros, esse tem 42 milímetros, ambos têm caixa fosca, certo? Esse aqui é um pouquinho mais robusto, é um pouquinho mais alto, esse é um pouquinho mais baixo, certo? A grande diferença que tem dentro deles é o calibre. Enquanto esse tem um calibre 7S36, esse tem um calibre F49. Qual a grande diferença que isso acontece? O calibre 7S36 é um calibre rodado. Tá? Um calibre lá que já temos quase 20 anos quase 94, 2000, mais de quase 30 anos, né? Quase 30 anos de estrada esse calibre 7S. Já esse é o calibre F49, nós estamos chegando agora, talvez ao 5º ou 6º ano desse calibre. Então, você pega um calibre comprovadamente já com estrada, né? E um calibre mais recente. Qual é melhor? Só o tempo vai dizer se o Oriente F49 é tão bom quanto o 7S. Tá? Por quê? Porque ele tem pouco tempo, ele está engatinhando comparado ao 7S ou até mesmo ao 469. Mas a gente já tem percebido, entre os usuários do F49, eles têm elogiado muito a precisão do relógio, tá? Então ele é muito preciso, a gente tem visto muitas pessoas falar assim, nossa, esse relógio é muito bom porque ele é bem preciso, ele não dá variação tão grande como dá o Seiko. Já ouvi várias pessoas dizendo a mesma coisa para mim, Carlos, eu tenho o Seiko e tenho o Oriente é um pouquinho mais preciso que o Seiko. Então isso eu tenho visto bastante. Então o F49 em termos de precisão, acho que ele ganha do Seiko, mas agora em longevidade, talvez ainda fica faltando um pouquinho mais de estrada para ele. Outra coisa interessante é o seguinte, quando a gente está falando de calibre 469, quando a gente está falando de calibre S7S, você tem 30 anos, você tem 50 anos de estrada. O que isso leva você? Tá? Para que caminhos leva você? Quando, por exemplo, quebrar uma peça do automático, tanto do 7S como do 469, você encontra em qualquer relojoaria do Brasil. Por quê? Porque é um dos relógios mais vendidos do Brasil. Tanto o 7S como o 469, você encontra peça de reposição em qualquer lugar. Já o F49 é um relógio recente. Como é um relógio recente, talvez fique faltando às vezes alguma peça. Tá? Apesar de algumas peças poderem ser até intercambiáveis, mas assim mesmo fica faltando alguma coisinha.
certo? Eu estava até conversando com um relojoeiro esses dias atrás, e ele estava dizendo assim, Carlos, tá um pouquinho difícil de encontrar coroa pro F49, para tal modelo. Eu falei assim, por quê? Porque é um modelo mais recente, então você não consegue encontrar com tanta facilidade uma gama de opções como é o 469, como é o S7S. Tá? Então isso aí é um ponto negativo para o F49, mas com a produção em massa do F49 agora, isso deve se normalizar nos próximos 4, 5 anos, isso deve normalizar, porque como todos os relógios começam a sair com F49, então as fornituras também vão começar a distribuir peça para esse relógio, então fica mais fácil, mais tranquilo, mas só que por conta dessa longa estrada que esses dois calibres já têm, tá? Então isso acaba deixando quem tem o 469 mais tranquilo na hora de uma assistência técnica dos relógios, beleza? Pessoal, gostaram da linha Oriente 3 estrelas? Olha, particularmente, tá? Eu gostei de alguns modelinhos aqui, tá? E o que eu mais pude perceber na situação que a Oriente coloca hoje, tá? O que eu mais pude perceber quando a gente olha para todos esses modelos que a Oriente trouxe agora, certo? Eu vou até fazer vou tentar fazer um zoom aqui para poder mostrar para vocês. Olha só, quando a gente fala em relógios Oriente hoje, tá? O que eu pude perceber é que a Oriente tem apostado demais nos modelos, tá? Com mais de uma pegada, tá? Quando você fala, você pega um relógio, você olha assim, você fala assim, puxa vida, esse relógio ficou muito legal, um relógio casual muito legal. Só que se você começa, eu já começo a pensar um pouquinho e falo assim, puxa vida, já imaginou se esse relógio aqui tivesse uma pulseira NATO? Já imaginou se esse relógio pudesse colocar uma pulseira de silicone nele? Como ficaria legal? Esse modelinho, a mesma coisa. Já imaginou esse reloginho aqui com uma pulseira NATO? Ficaria muito bom. Então, você começa a imaginar esse reloginho com uma pulseira de couro preta, né? Olha só que lindo que ele não ia ficar. Eu começo a imaginar o relógio dessa maneira, certo? E é justamente nesse ponto que esses relógios novos da Oriente 3 estrelas vem mostrando para a gente. Então eles estão criando um ambiente para que você possa fazer a sua customização do relógio sem precisar mexer no relógio. Tá? Então, por isso mesmo, quando você pega até mesmo agora o Flytek, né? O Flytek agora chegou com três pulseiras, né? Com a titânio, com 2 pulseiras de nylon, você troca a pulseira dele, ele dá uma pegada completamente diferente no relógio. É justamente esse o ponto que a Oriente vem apostando quando ele cria essa linha 3 estrelas. Beleza? Pessoal, gostaram da minha explicação? Se você gostou, por favor, deixa no chat aí, diz aí o que você achou da explicação, se você concorda comigo, se você não concorda com a minha posição, com a minha visão de amante de relógios, também revendedor de relógios, né?